O nosso planeta, olha, ele esconde segredos bem debaixo do nosso nariz. São lugares tão, mas tão estranhos que parecem ter saído de outro mundo. E a gente vai explorar hoje alguns dos maiores enigmas da Terra, mistérios que até hoje deixam a ciência de cabelo em pé. E é exatamente essa a ideia que vai guiar a nossa viagem. Vamos dar uma olhada em locais onde a natureza e a história deixaram quebra-cabeças que continuam a fascinar todo mundo, de cientistas a aventureiros. Então é bom se preparar, viu? Porque essa viagem vai levar a gente para cantos do mundo onde o impossível parece totalmente real e cada paisagem conta uma história que ainda está para ser decifrada. Vamos nessa? Para começar, vamos focar naquelas maravilhas criadas só pelas forças da natureza. São paisagens tão surreais que parecem ter sido pintadas por um artista cósmico. A nossa primeira parada é na China, lá no Parque Geológico de Zhangye. Tenta imaginar uma cordilheira inteira que parece que foi pintada à mão com pinceladas de cores super vibrantes. Essa é a montanha Arco-Íris. E o mais fascinante é como esse efeito surgiu. Não é mágica, não. É o resultado de milhões e milhões de anos de minerais e ermito sendo espremidos juntos. Cada cor ali representa uma camada diferente da história geológica do nosso planeta. É incrível. Agora, da geologia colorida da Ásia, a gente dá um pulo lá na costa da Austrália para conhecer um lago que desafia qualquer lógica com a sua cor rosa-choque. E não, essa imagem não tem filtro nenhum, o Lago Hillier é assim mesmo. E é aí que mora o mistério. A teoria mais forte diz que a culpa é de umas microalgas bem específicas que produzem esse pigmento, ainda mais numa água super salgada. Mas a verdade é que os cientistas ainda não batem o martelo. É uma beleza natural que ainda guarda os seus segredos. Agora, a gente vai ver uma das ilusões de ótica mais espetaculares da natureza. Perto da Ilha Maurícia, lá no Oceano Índico, parece que existe uma cachoeira gigante debaixo da água. Só que, na verdade, o que os nossos olhos estão vendo é uma ilusão incrível. É só areia sendo puxada da plataforma costeira para as partes mais fundas do oceano, criando essa imagem de outro mundo. É a prova de que a natureza é a maior artista de todas. A nossa última parada nesta sessão é, talvez, a mais assustadora. Lá na Tanzânia, o Lago Natrona é um lugar de uma beleza mortal, famoso não só pela cor, mas pelo seu poder. Sim, é tão terrível quanto parece. A água é extremamente alcalina, com um pH que passa de 10, quase como o amoníaco. Isso acaba preservando os corpos dos animais que morrem ali, criando essas estátuas petrificadas. E a cor, esse vermelho intenso, que vem de micro-organismos, só deixa tudo com uma aparência ainda mais sinistra. Então, resumindo a história, enquanto o Lago Hillier na Austrália é um mistério lindo e inofensivo, o Lago Natron é um fenômeno letal com uma causa bem conhecida. 2 lagos coloridos, mas com naturezas completamente opostas. Beleza, agora a gente muda o foco um pouquinho, vamos para os enigmas que têm um toque humano, seja por uma criação meio sem querer ou por um abandono completo, deixando para trás histórias gravadas na paisagem. Imagina só, no meio do deserto de Karakum, existe uma cratera que está queimando sem parar há mais de 50 anos. É conhecida como a Porta do Inferno e a sua origem é tão dramática quanto o nome. A história é maluca. Tudo começou quando uns geólogos soviéticos decidiram atear fogo num vazamento de gás natural, achando que ia queimar em alguns dias. Pois é, não apagou, virou um monumento acidental e eterno a um erro de cálculo humano. Saindo do fogo do deserto, a gente viaja para uma ilha fantasma no Japão. Hashima já foi um dos lugares com mais gente por metro quadrado no planeta. Hoje é um labirinto silencioso de concreto em ruínas. O contraste é de arrepiar. Milhares de pessoas viviam ali, espremidas em prédios. Quando as minas de carvão fecharam nos anos 70, todo mundo foi embora, deixando uma cidade inteira para ser engolida pelo tempo. É quase como ver um futuro pós-apocalíptico. Lá na Polónia tem uma floresta onde as árvores parecem desafiar a gravidade. É um pequeno bosque de pinheiros onde todos os troncos crescem com uma curva bem acentuada e uniforme na base. E aí fica a pergunta, né? Por quê? Existem várias teorias. Algumas falam do peso da neve quando as árvores eram jovens, outras falam de técnicas humanas para moldar madeira para fazer barcos, mas a real é que nenhuma foi provada. O segredo da floresta torta
continua guardado. E agora, no nosso último ato, vamos para os enigmas que, por muito tempo, pareciam desafiar completamente qualquer tipo de explicação lógica. São mistérios que levaram a ciência ao seu limite. Esse aqui é um clássico. No Vale da Morte, nos Estados Unidos, umas rochas enormes, algumas com centenas de quilos, simplesmente parecem se mover sozinhas, deixando rastros longos no chão seco do lago. Por décadas, isso foi um mistério absoluto. Mas olha só que legal, recentemente a ciência finalmente achou a resposta. É uma combinação perfeita de condições. Uma chuvinha cria uma camada fina de água, que congela durante a noite, formando placas de gelo. Aí, ventos bem leves já são suficientes para empurrar as pedras, que deslizam nesse gelo. Um mistério resolvido de forma brilhante. De um mistério resolvido, a gente parte para outro que continua tirando o sono de muita gente lá no deserto do Peru. Estou falando de um dos maiores enigmas da arqueologia: os geoglifos gigantes de Nazca, com animais e formas geométricas desenhados no chão há mais de 2.000 anos. A pergunta que vale milhões é: como? Como eles fizeram isso? E para quê? O propósito e o método de criação dessas figuras enormes continuam sendo um dos maiores debates da arqueologia. Será que foram feitas para serem vistas pelos deuses? O mistério continua no ar. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, de mistério, vamos falar de um nome que todo mundo já ouviu falar: o Triângulo das Bermudas. Uma área no Atlântico que virou uma lenda por causa dos seus mistérios sem explicação. E o mais doido é que, mesmo com um monte de teorias científicas tentando explicar os incidentes, falando de tempestades bizarras, emissões de gás metano, anomalias magnéticas, nenhuma explicação única convence todo mundo. O Triângulo das Bermudas continua capturando a imaginação popular como um lugar onde o inexplicável simplesmente acontece. Ufa! Que viagem, hein? A gente rodou o globo, passando por maravilhas da natureza e por mistérios deixados pela humanidade. Vimos como a ciência consegue resolver alguns enigmas, enquanto outros continuam tão intrigantes como sempre. Das pedras que deslizam sozinhas no deserto, passando pelas figuras gigantes que só dá para ver do céu, até chegar na área mais infame do oceano. O nosso planeta está cheio de histórias que lembram a gente do tanto que ainda temos para descobrir. Então fica a reflexão: qual desses lugares despertou mais curiosidade? Qual deles parece mais assustador? Cada um deles prova que a Terra ainda guarda segredos profundos, esperando para serem desvendados, ou, quem sabe, para permanecerem para sempre um belo enigma.